1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3. Pronto. Está escrito assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu vou repetir. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você puder fechar os teus olhos para nós orarmos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós nos curvamos diante do Senhor mediante a tua palavra. E pedimos ao Senhor que nesta noite, como já está falando a partir dos hinos, da oração, da meditação, que continue falando conosco. Eu creio que haverá milagres aqui. Eu creio que haverá libertações aqui. Eu creio que haverá curas aqui esta noite. Eu creio que haverá salvação, Senhor. A tua palavra já está agindo. O teu Espírito Santo já está entre nós. E tudo o que for feito aqui, Senhor, que seja para a glória do nome do Senhor. Glorifica o teu nome sobre a nossa vida. Exalta o teu nome sobre a nossa vida. E nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. A pergunta para nós, ao ouvir esta mensagem, ao ouvir tudo o que foi dito após nós nos levantarmos da oração, eu quero fazer uma pergunta, amada igreja, a todos vocês que estão aqui. O que te falta ainda? O que falta a você? O que falta para nós? Essa é uma pergunta que, se nós pudéssemos fazer uma lista, humanamente dizendo, eu acredito que a grande maioria da palavra, ou melhor, da resposta do que nos falta, coincidiria. Você que é pai, comigo. Você que é mãe, comigo. Você que tem uma família, eu estou dizendo materialmente. O que te falta? Nós questionamos a nossa vida a partir daquilo que nós medimos em nós por merecimento, humanamente dizendo. E é o que o mundo apregoa. Aquilo que você faz, na medida que você fez, deve receber. Eu digo para você que não tem graça nisso. Não há graça, não há compaixão, não há misericórdia, não há uma vida piedosa. É uma troca com troco. Eu faço, tenho direito e recebo pelaquilo que faço. Você trabalhou, você vai receber. Você tem direitos a receber. Falando humanamente, terrenamente, materialmente, é isso que aprendemos do mundo. É isso que o mundo faz. E de verdade, é bom. Isso nós reconhecemos o que o outro merece, humanamente falando. Diante do Senhor agora a pergunta é: o que falta para mim e você diante de Deus? Diante do Senhor. Quando a palavra misericórdia é exposta nesta pergunta, o que falta a você? Mas eu gostaria que você olhasse com os olhos espirituais. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta olhando para um Deus soberano, santo, santo e santo, justo, fiel. Diante da minha injustiça, diante da sua injustiça, diante dos nossos pecados, diante da nossa destituição da presença de Deus por causa dos nossos pecados, diante de um Deus que está sentado no mais alto trono, regendo todas as coisas. A pergunta agora é, para mim e você, o que nos falta? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sendo justo, sendo perfeito, sendo soberano, tudo que nós temos, sem merecermos, o que te falta? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, irmãos, quando lemos o diálogo entre Jesus e Nicodemos,
Nós vemos justamente isso em João 3. Nós olhamos para a mensagem de Nicodemos e percebemos logo de cara que aquela conversa não foi só um papo, uma conversa aleatória, quando Jesus estava falando com alguém que tinha tudo para ser considerado perfeito. Nicodemos tinha tudo para ser considerado perfeito. Nicodemos era um fariseu, conhecia a Bíblia, ele era como poucos religioso. Era um homem que polia as suas obras. Era um homem que se orgulhava por fazer e viver a palavra de Deus sobre a lei. Era um homem que polia os seus princípios, talvez, louvado seja o nome santo do Senhor, ao obedecer todos os mandamentos, e tinha prestígio na comunidade. Era um homem literalmente que andava com a Bíblia ou a palavra de Deus, a lei de Deus sobre o braço. Talvez se Nicodemos entrasse na igreja contemporânea aos olhos de um religioso e uma igreja religiosa, ele saudaria, me permita, a graça e a paz, a graça e a paz, a graça e a paz do Senhor, a paz de Deus, paz e bem, a graça e a paz. De fato, era um homem polido nos princípios, era um homem que tinha toda a lei na ponta da sua língua, era um homem que conhecia a Bíblia, mas algo nele chamou a atenção de Jesus. Por que chamou? Porque algo faltava em Nicodemos. A pergunta hoje então é: o que falta a nós? E quando Jesus olhou para aquele homem e viu que Nicodemos era um religioso, e sabe qual foi a frase que Jesus soltou para ele? É necessário nascer de novo. Não importa a sua religiosidade, para mim não interessa os seus costumes, para mim não interessa o seu comportamento de um religioso. Se você é bom nisso, bom naquilo outro, se você tem, como eu posso dizer assim, costumes e dogmas que você vive, não importa se você tem uma certa credencial, não importa da maneira que você está andando polido nos seus princípios, é necessário nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagine só, irmãos, Nicodemos, quando olha para esta pergunta, ou melhor dizendo, esta frase de Jesus, esta palavra, o que importa é nascer, é necessário nascer de novo. Eu imagino o impacto que teve esta frase na mente, na cabeça, nos pensamentos de Nicodemos. Não era justo, que ele não era um salvo, que ele não era justo, que ele não era o certinho que ele desenhava ser. Então por que ele precisava nascer de novo? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa de mais alguma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A resposta de Jesus era que ele não era salvo, que ele não era justo como ele pensava, que ele não era o tal certinho como ele imaginava. Era necessário nascer de novo. E esta palavra, irmãos, é tão poderosa, porque ele revela que muitas vezes não importa o quão religioso nós somos, não importa o quão certinhos nós parecemos, não importa o quão parece que não tem defeito parecemos para as pessoas, existe mais algo ainda que Deus está oferecendo para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa de que maneira nós apresentamos ao outro como exemplo, o que importa é o que apresento que está em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor, que tem o poder de me transformar, tem o poder de mudar o meu pensamento, tem poder de mudar os meus costumes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou pregamos uma placa, um pensamento nosso, uma teologia nossa, ou o que está em nós transformou a nossa vida ao ponto de transformar o outro que está do nosso lado. Louvado seja o nome santo do Senhor, ao ponto de influenciar pessoas para a glória de Cristo sobre a nossa vida, para a glória de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que pregamos? Pregamos Cristo, sua palavra, o Evangelho, ou pregamos o homem correto, o homem certinho, os nossos dogmas, os nossos costumes? Bem, Jesus passou por este mundo realizando obras,
passou por este mundo realizando milagres incríveis, passou por este mundo curando, mas não fez isso para oferecer simplesmente uma cura física. Apesar de muitos só procurarem o Senhor por aquilo que Ele pode fazer materialmente, apesar de muitos pegar toda a missão de Cristo e só usar os milagres para encher uma igreja, uma denominação, encher um estádio, fazer pessoas interessadas no milagre. Jesus, por onde passava, tinha uma multidão atrás de milagre. Mas nós entendemos que Jesus, a partir dos milagres, também trazia pessoas ao arrependimento, e todas que ficaram servindo o Senhor vieram atrás de princípios, buscando mudança e transformação. Quando eu vejo o ministério de Jesus começando com 12, todos eles buscavam, se não 11, buscavam somente pelos princípios da palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E como eu vejo a cura do Senhor apontando para algo espiritual, algo que o homem precisa para andar com Deus de verdade, e é sobre isso que eu quero explorar aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para o cego de nascimento, João 9, nós olhamos para o cego de nascimento, esse homem que nasceu sem enxergar, ele nunca tinha visto o mundo. Esse homem nunca tinha visto a experiência de ter uma luz brilhando nos teus olhos. Jesus o curou-lhe a visão. Agora pense, quantas pessoas do reino de Deus estão cegas espirituais? Quantas pessoas que, como João 9, contando o cego de nascença, estão desta maneira? Quando nós olhamos para a nossa vida, queridos irmãos que aqui estão, amada igreja de Cristo, a Bíblia diz que nós já nascemos mortos, e mortos nascem cegos, ou melhor dizendo, mortos estão cegos, não há nele vida, ele não consegue ver, ele não sente nada, ele não vê nada, é oco, não tem nenhum sentimento, está morto, está desligado, não há nele vida. Eu e você estávamos justamente desta maneira. Eu não sei com quem estou falando esta noite, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta mensagem apregoada como Cristo no centro da palavra está aqui para abrir os olhos do cego que está aqui, religioso talvez, que pule os seus bons costumes, aquele que se diz certinho, bonzinho, religioso, todo cheio de si. Para primeiro nós sermos transformados, precisamos reconhecer a situação que estamos diante do Senhor. Não são as minhas obras que são chamadas primeiro, mas eu e você somos chamados primeiro ao arrependimento, a ver as condições que nós estamos, e a partir de ver as condições que estamos, nos lançamos aos pés e gritamos como cego: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se esta palavra está ardendo o seu coração, se esta mensagem está alcançando o alvo que é a tua alma, arrependa-se neste momento. Jesus Cristo está vindo buscar a tua igreja, e se você estiver pulindo os seus dogmas, se você estiver pulindo a sua religiosidade, se achando certinho, perfeito, nem eu e nem você somos perfeitos diante do Senhor. A Bíblia declara que só Ele é perfeito, e o que é perfeito opera em sua vida e a minha, quando declaramos: ó homem miserável que sou, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você tenha andado longos anos da sua vida achando que o que te leva ao céu é as suas obras, mas o que te leva ao céu é a manifestação de Deus, o seu perdão, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia sobre a nossa vida. As pessoas que estão assim como este cego, que não estão enxergando, elas não conseguem enxergar quem Jesus realmente é, perderam a revelação do propósito dele em suas vidas. O propósito de Jesus, irmãos, não é te dar coisas.
O propósito de Jesus é salvar. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem pensado, o que você tem presenciado. A verdadeira palavra de Deus está sendo esboçada esta noite, e eu tenho certeza que Deus vai quebrar dogmas e costume. O Espírito Santo de Deus está entrando no teu coração para uma conversão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer quebrar os seus costumes, os seus paradigmas, a religiosidade que tem entrado na igreja a partir do interesse do profeta falso, a partir do interesse do pregador falso. O verdadeiro está expondo esta noite. Deus quer curar a sua cegueira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nicodemos achava que ser bom era suficiente, ter atributos de um homem honesto era ser suficiente, ser o certinho era tudo. Mas não, lhe faltava a visão espiritual. E a visão espiritual, dar-se em mim e você, a partir de nascermos de novo, a partir de nós nos renunciar e levantar as nossas mãos e dizer: eu enxergo a situação que estou e preciso nascer de novo, agora da água e do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nascer para Deus, ser selado pelo Espírito Santo. Selado não é falar em línguas estranhas, em palavreados estranhos, não é nada disso. Receber o selo do Espírito Santo é quando reconhecemos que não há jeito de eu e você nos consertarmos, senão a pessoa do Espírito Santo. E ao entregarmos a nossa vida a Jesus, uma altura da nossa vida, o Espírito Santo faz parte do nosso dia a dia, nos selando que estamos salvos, que estamos na presença de Deus. É uma espécie de um selo que entra no nosso coração e começa a transformação, começa a regeneração, começa a mudança de hábito, a mudança de palavreado, a mudança de comportamento, a mudança de fala, a mudança do andar. Não é dogma, não é religião, não são costumes, é o trabalhar do Espírito Santo de Deus, te dando uma vida cristã, uma transformação geradora, uma transformação regeneradora, ao ponto do teu testemunho de Cristo sarar as suas feridas e curar a tua família, transformar os teus filhos, a palavra de Deus sendo pregada pelos séculos do século, a partir do teu arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. João nos conta em João 5 sobre o homem do tanque de Betesda. Esse homem ficava ao lado do tanque, esperando alguém jogá-lo dentro para ser curado. A doença deste homem era aparente aos homens, mas só Deus pôde ver a doença que não era aparente, invisível, estava dentro do seu coração. Ele não fazia nada por si mesmo, estava preso à dependência dos outros. Mas quando Jesus apareceu e disse a ele: levanta, toma o teu leito, anda. Aqui temos um tipo de crente que vive acomodado, achando que basta sentar num banco de uma igreja, ouvir uma pregação e esperar que outra pessoa faça por ele o que ele precisa fazer. Deus quer que você saia desta zona de conforto e tenha uma experiência especial com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muito crente lotando a igreja, dependendo da boca do pregador, dependendo da boca do profeta, dependendo da boca do adivinho, do falso apóstolo, quando você precisa se posicionar diante do Senhor, quando eu e você precisamos nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A intimidade é única, exclusivamente de cada um de nós. Eu me relaciono com Deus, você se relaciona com Deus sem depender de mim. A irmã Maria se relaciona com Deus, o irmão José se relaciona com Deus. Ele quer habitar na sua vida e na minha também, visitar a sua alma e a minha também, mas depende da sua iniciativa. O homem dependia dos outros. Pare de depender dos outros, porque Deus é a sua dependência. Você precisa depender exclusivamente e unicamente de um Deus poderoso, que te diz esta noite: levanta da beira deste tanque e dá o teu primeiro passo. Ele quer curar a tua alma, Ele quer transformar a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem crente que passa 10, 15, 20, 30, 50 anos dependendo de uma palavra, dependendo de uma profecia,
profecia, dependendo de uma revelação, e pessoas usurpadoras, dominando massas, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus nos fez para exaltar o nome dEle. Devolva o que é de Deus e a glória, o poder, o louvor e a adoração. Você tem acesso a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você, irmãos, temos acesso, Senhor. Eu e você temos acesso a um Deus que pode. Eu e você temos acesso a um Deus que transforma. E por que ficamos? É necessário nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro está dizendo nesta carta: bendito seja Deus, uma viva esperança, uma viva esperança. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas vivendo, irmão, sentado nos bancos, ou abandonaram, estão dentro das suas casas por causa do delírio de alguém que torceu a palavra, que condenou a você. Irmã, irmão, você tem salvação em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dê o seu primeiro passo. Demos o nosso primeiro passo. Quantas famílias aqui assistindo esta noite não tem mais vida na casa, que não tem mais paz em casa, que estão brigando o marido, a mulher, os filhos. Quantas famílias nessa situação, sendo controlado pelas massas, sendo controlado por mensagens de homens devoradores de ovelha. Quantas pessoas, irmãos, fazendo sacrifícios em vão, sacrifícios de tolo. Quando Jesus te deu liberdade para adorar, leva ele para a sua casa esta noite, convida ele para estar na sua casa, convida ele para cuidar da sua vida, convida ele para cuidar dos teus filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem foi Pedro? Um homem briguento, bravo, ignorante, cortou a orelha de Malco, nas últimas horas do Senhor Jesus. Um homem brigão, bravo, sacou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus foi, pegou a orelha, colocou no lugar e disse: Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Isto olha para os homens: eu sou Jesus, a quem procurai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que significa isso? Que eu e você precisamos ser regenerados, nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta eu vir aqui e dar uma de crentinho, se eu faço coisas para minha esposa, se eu estou manipulando algo para derrubar esse e aquele. Não, todavia seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele me deu o melhor para mim. Ele deu o melhor dele para você, e o melhor dele é Cristo. Leve ele para a sua casa. Que quer ter paz no seu casamento, convide Jesus para viver a sua vida. Louvado seja o nome santo do lado, com mãos dadas com você, braços dados, aonde você for, convide Jesus para viver a sua vida. Convide Jesus para entrar com você nos lugares difíceis. Convide o Senhor Jesus para entrar com você na faculdade. Convide Jesus para abrir o seu entendimento e fazer uma prova. Convide Jesus para entrar na empresa que você não suporta mais entrar. Convide Jesus para entrar na sua casa atribulada, com seus filhos envolvidos com coisas ilícitas, com um casamento destruído. Convide Jesus, faça parte da minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. De boas intenções, lá no cemitério está cheio. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. De boas intenções, muita gente perdeu a vida. De boas intenções, em outros países tem gente tirando a vida do outro em nome de Deus. Não há necessidade de só termos boas intenções. Isso não nos faz santo. Há necessidade de ver a nossa condição diante do Senhor, que a minha melhor justiça é um trapo de imundície. A minha melhor justiça não salva os meus filhos. A minha melhor justiça não salva a igreja. A minha melhor justiça não salva o meu amigo. A minha melhor justiça não salva a minha esposa. O que salva é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que traz paz para a minha família é Cristo ser pregado na minha casa. O que
que traz paz para o meu casamento é Cristo ser pregado no meu casamento. O que traz paz para a igreja é Cristo ser o centro da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que restaura o homem de dentro para fora é nascer de novo todos os dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. É nos arrependermos todos os dias diante do Senhor. Quando eu olho para Lucas, fala de um leproso. Lucas 17 fala de um leproso. E entre 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Ele entendeu que ele nasceu de novo. Ele entendeu que a misericórdia de Deus ele não merecia. Ele voltou para agradecer. Esse homem experimentou o perdão de Deus. Louvado seja Deus. Mas hoje, quantos dentro de uma igreja, com 50, com 10, com 1000, com 5, que recebe bênçãos do Senhor e não lembra da maior bênção, remissão e perdão dos seus pecados, a morte da cruz, mas vivem aparentemente com o peito aberto e inchado como um pombo, anunciando uma placa de uma denominação ou uma vitória que recebeu humanamente. Esquece, eu adoro o Senhor porque Ele me amou primeiro. Louvado seja Deus. Cheio de lepra, louvado seja o nome santo do Senhor, mas está polindo o conhecimento, está polindo o ego, está polindo a divisa. Eu sou um bom cristão porque recebo coisas de Deus. Não, você está morto nos delitos do seu pecado. Nada pode justificar você além de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus poderoso salvou você, morreu a sua morte, se entregou por nós. E será que nós voltamos a adorá-lo? Será que nós voltamos a reverenciá-lo? Será que nós voltamos para agradecê-lo? Ele entendeu que o perdão não é só algo externo, mas algo que transforma a alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos leprosos estão aqui esta noite, ou talvez já estiveram e que não reconheceram, mas acharam ser santo do top lá em cima e hoje estão abandonados, esqueceram a vida. Por quê? Porque a ferida não foi curada, a lepra não foi sarada, o sangue não foi trocado, não teve remissão, teve exaltação humana. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que quanto mais nós humilharmos, mais o Senhor nos recebe em sua glória. Quanto mais humilhado, quanto mais nós nos lançar aos pés da cruz, quanto mais nós nos lançar aos pés do Senhor, mais graça recebemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem se humilha está agradecendo. Quem se humilha está exaltando. Quem se humilha está adorando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jairo fez isso quando ele viu Jesus. Ele estava num patamar muito alto. Louvado seja o nome santo do Senhor. No seu peito tinha divisa, uma Bíblia que era polido todo dia, um chefe de uma sinagoga, justamente aonde Cristo era humilhado, mas ele viu as mãos do homem mirrada ser curada. A Bíblia diz que quando nós encontramos e conhecemos este homem por nome de, louvado seja o nome santo do Senhor, de Jairo, a Bíblia diz que ele está prostrado, e quem se prostra para adorar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há um leproso também que Marcos nos conta, Lucas nos conta, Mateus nos conta, que ele está prostrado. Se quiseres me curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas adore, adore de todo o seu coração Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome santo, o qual esta noite está sendo aclamado. Vós que estáis no deserto, clamando por justiça, clamando por um milagre de transformação, clamando por uma mudança. Você quer ser curado dos teus vícios? Se achegue aos pés do altar, e o altar é Cristo. Jesus quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer te edificar. Se achega no altar de Cristo. Tem salvação sendo lançada para a sua vida, tem salvação sendo lançada para a tua casa, tem salvação sendo lançada para a sua família.
Tome posse daquilo que Deus te deu de presente, salvação por intermédio do arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você tomar posse do presente que Deus tem para esta noite, Ele promete recebê-lo em sua glória, curar as suas feridas, as marcas do passado, te dar um palavreado novo, uma vida nova, uma esperança nova, uma história nova, regida e movida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho que salva a vida, que salva lares, que salva famílias, que salva casamento, que salva ministérios, que transforma pessoas, que enche uma igreja de gente cheia de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que muda a história, que endireita os caminhos, que limpa as veredas, que cura as feridas, que restaura o coração, que edifica o altar do Senhor dentro de mim e de você. Se queres a glória de Deus, aceite a palavra da regeneração. Se queres ver a glória de Deus, aceite o evangelho da graça. Se queres receber Jesus em sua vida, arrependa-se hoje, levanta as suas mãos. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele vive. Louvado seja Deus, porque Ele vive e está entre nós, porque Ele vive e a sua glória manifesta, porque Ele vive e a sua presença é real, porque Ele vive e restaura corações, porque Ele vive e perdoa os seus pecados, a sua hipocrisia, a sua mentira, o seu problema sexual, o seu desentendimento, o seu adultério, o seu vício. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Coloca o caráter de Deus em nós, porque o nosso não justifica o Senhor. Por mais bons que nós sejamos, não há justificação, mas em Cristo somos justificados. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Juntos